O Evangelho de João é geralmente datado entre os anos 90 e 110 da Era Comum. Esse período é posterior à destruição do Templo de Jerusalém pelos romanos no ano 70, um evento traumático para o judaísmo, que provocou uma profunda reconfiguração religiosa e identitária entre os judeus. O cristianismo, ainda em seus estágios iniciais, estava se afastando cada vez mais do judaísmo rabínico emergente e começava a definir-se como uma identidade própria, especialmente nas comunidades da diáspora. O mundo greco-romano e o Império. O mundo em que João escreveu era dominado pelo Império Romano. A ordem imperial promovia relativa paz, a Pax Romana, mas também repressão política, controle militar e uma intensa propaganda imperial que apresentava o imperador como filho de Deus, salvador e portador da paz. Muitos estudiosos veem ecos dessa linguagem no Evangelho de João, que subverte esses títulos ao aplicá-los exclusivamente a Jesus. Dizer que Jesus é o Filho de Deus ou o Salvador do mundo, João 42, poderia ser entendido à época como uma crítica velada ao culto imperial. A situação dos judeus e cristãos. Após a destruição do templo, o judaísmo se reorganizou sob a liderança dos fariseus e as comunidades judaicas passaram a ter menos tolerância com os seguidores de Jesus, que insistiam em vê-lo como o Messias. Muitos estudiosos apontam que João reflete um ambiente de conflito entre a sinagoga e a igreja nascente. Expressões como os judeus no Evangelho, que frequentemente aparecem em tom de oposição, são compreendidas nesse contexto como uma referência aos líderes das sinagogas locais que estavam expulsando os cristãos judeus de suas comunidades. A influência cultural helenística. João escreve para uma comunidade inserida em um mundo influenciado pela filosofia grega, especialmente nas cidades da Ásia Menor. A escolha do termo logos, verbo, no prólogo não é acidental. Ele conecta a tradição hebraica da sabedoria divina com as ideias filosóficas gregas sobre razão, ordem e princípio cósmico. Ao dizer que o Logos se fez carne, João 1,14, o autor promove uma síntese ousada e revolucionária. O Deus transcendente da filosofia e da teologia hebraica tornou-se plenamente humano em Jesus. 4. Um evangelho de resistência e esperança. O Evangelho de João, portanto, surge num tempo de perseguição, ruptura e redefinição identitária. Ele oferece aos seus leitores uma visão elevada de Cristo e uma esperança escatológica. Ao invés de enfatizar o reino de Deus em termos políticos, como os sinóticos, João apresenta uma espiritualidade mais profunda e interiorizada. Jesus é o pão da vida, a luz do mundo, o bom pastor, a videira verdadeira. Essas imagens respondem a um público que buscava sentido e consolo no mundo instável. Se quiser, eu posso desenvolver agora como esse contexto impacta a forma como interpretamos o texto hoje, inclusive dentro da tradição reformada. Deseja seguir por essa linha? Excelente pergunta. O Evangelho de João se destaca entre os 4 evangelhos por sua forma literária singular, seu estilo teológico elevado e sua abordagem mais contemplativa da pessoa de Jesus. Abaixo, te explico as principais características literárias que diferenciam João dos evangelhos sinóticos, Mateus, Marcos e Lucas, e como essas escolhas moldam sua teologia. 1. Estrutura narrativa distinta. Os evangelhos sinóticos seguem uma estrutura cronológica e geográfica mais clara, especialmente a subida gradual de Jesus a Jerusalém. Já João organiza seu evangelho em torno de sinais, milagres com significado simbólico e discursos longos, com menos preocupação cronológica. Jesus vai e volta a Jerusalém várias vezes e os episódios são costurados por temas teológicos e não tanto por ordem histórica. Teologicamente. Isso mostra que João escreve não apenas como um cronista, mas como um teólogo. Ele seleciona episódios que revelam a glória e a identidade de Jesus, não tanto para contar o que aconteceu, mas para revelar quem ele é. Uso do simbolismo e das metáforas. Está repleto de imagens simbólicas, luz e trevas, água viva, pão da vida, videira, novo nascimento, cegueira e visão, etc. Essas imagens são mais que recursos estilísticos. Elas carregam profundos significados espirituais. Teologicamente, essas metáforas revelam verdades sobre a natureza de Cristo e a experiência da salvação. Por exemplo, dizer que Jesus é a luz do mundo, João 8:12, não é apenas bonito. É afirmar que ele revela, guia e dá vida, confrontando as trevas do pecado e da ignorância. 3. ênfase em discursos longos e diálogos teológicos profundos.
Enquanto os sinóticos trazem parábolas curtas e ensinos práticos, João tem longos discursos e diálogos. Nicodemos em João 3, a mulher samaritana em João 4, o discurso de despedida em João 13:17. Esses textos são densos em teologia e espiritualidade. Teologicamente, essa escolha aprofunda temas centrais como o novo nascimento, a vida eterna, a comunhão com Deus e a missão do Espírito Santo. Há uma ênfase em conhecer a Deus por meio do Filho, João 17:3. 4. Ausência de parábolas clássicas e exorcismos. João não inclui as parábolas típicas dos sinóticos, como o bom samaritano ou o filho pródigo, nem registros de exorcismos. Em vez disso, utiliza figuras de linguagem e confrontos espirituais mais sutis. Ah, Teologicamente, isso reflete uma abordagem mais elevada da missão de Jesus. Ele não apenas ensina ética ou liberta corpos, mas revela a glória do Pai e transforma o interior dos homens. 5. Foco na identidade divina de Jesus desde o início. Os sinóticos começam com o nascimento ou batismo de Jesus. João começa com o Verbo eterno que estava com Deus e era Deus, João 1. Não há um mistério messiânico em João. Desde o início, Jesus se apresenta como o Eu Sou, expressão que remete diretamente ao nome divino revelado a Moisés. Teologicamente, João estrutura seu evangelho para mostrar que Jesus não é apenas o Messias esperado, mas o próprio Deus encarnado. O autocristologia, visão elevada de Cristo, é central. Inclusão dos 7 sinais e dos 7 eu sou. João organiza seu evangelho com base em 7 milagres, sinais e 7 declarações eu sou. Eu sou o pão da vida, eu sou a ressurreição e a vida. Teologicamente, essa estrutura remete à criação 7 dias e revela progressivamente a identidade divina de Jesus. Cada sinal é uma janela para a fé e para a glória de Deus. Resumo da relação forma-teologia. A forma literária de João, altamente simbólica, contemplativa, dialógica e teologicamente densa, não é apenas um estilo, mas uma maneira consciente de mostrar que Jesus é o eterno Filho de Deus, revelado em carne para trazer vida eterna. João escreve para que creiais que Jesus é o Cristo, o Filho de Deus, e para que, crendo, tenhais vida em seu nome. Se quiser, posso te ajudar a fazer uma leitura mais aprofundada de alguma dessas estruturas literárias, por exemplo, os discursos de Jesus ou os sinais. Deseja explorar algum deles? Ótima pergunta e muito rica. A teologia reformada, com sua ênfase na soberania de Deus, na centralidade da graça e na autoridade das Escrituras, encontra no Evangelho de João um terreno fértil para desenvolver muitos de seus temas centrais. Vamos ver como ela interpreta, de forma sistemática, os temas da soberania de Deus, eleição, novo nascimento e encarnação do Verbo, à luz do Evangelho de João. Soberania de Deus. A teologia reformada entende que Deus governa soberanamente todas as coisas, incluindo a salvação. No Evangelho de João, essa soberania se expressa de forma clara, especialmente na fala de Jesus sobre quem o Pai traz até ele. Ninguém pode vir a mim se o Pai que me enviou não o trouxer, e eu o ressuscitarei no último dia. Essa passagem é chave para os reformados. Ela sustenta a doutrina da graça irresistível, a ideia de que, quando Deus chama alguém de maneira eficaz, essa pessoa virá a Cristo. A vinda a Cristo, portanto, não é primariamente fruto de livre-arbítrio, mas do poder soberano de Deus que atrai eficazmente os seus eleitos. Eleição. A eleição é o ensino de que Deus escolhe, antes da fundação do mundo, aqueles a quem ele salvará, não com base em méritos prévios, mas por graça soberana. João reflete isso em passagens como: Vós não me escolhestes a mim, mas eu vos escolhi a vós, e vos nomeei para que vades e deis fruto. E também, como te deste a ele autoridade sobre toda a carne, para que conceda a vida eterna a todos os que lhe deste. Esses textos, esses textos refletem a doutrina reformada da eleição incondicional. O Pai dá pessoas ao Filho, e é esse grupo, os eleitos, que receberá vida eterna. Não se trata de uma escolha futura baseada em obras ou decisões humanas, mas de uma entrega prévia feita pelo Pai. Novo nascimento. O novo nascimento, ou regeneração, é outro pilar reformado. Em João 3, no diálogo com Nicodemos, Jesus declara: em verdade te digo que se alguém não nascer de novo, não pode ver o reino de Deus. A teologia reformada entende que o novo nascimento é monergístico,
ou seja, é uma obra exclusiva de Deus realizada pelo Espírito Santo antes da fé. Em João 1,13 vemos: os quais não nasceram do sangue, nem da vontade da carne, nem da vontade do homem, mas de Deus. Esse novo nascimento é o que capacita o ser humano a crer em Cristo. A fé, nesse caso, é resultado do novo nascimento, não sua causa. Encarnação do Verbo. A encarnação é descrita de maneira majestosa logo no início do Evangelho. E o Verbo se fez carne e habitou entre nós, cheio de graça e de verdade. Para os reformados, essa afirmação sustenta a doutrina da união hipostática. O Verbo eterno, a segunda pessoa da Trindade, assumiu natureza humana sem deixar de ser Deus. Ele é Deus verdadeiro e homem verdadeiro. A teologia reformada também vê aqui a base para a doutrina da substituição penal. Jesus, como verdadeiro homem, pode representar os homens, e como verdadeiro Deus, seu sacrifício tem valor infinito. Ele encarna para morrer, não como mártir, mas como cordeiro substituto. João 29, eis o cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Resumo final com um toque reformado. João apresenta uma cristologia elevada e uma soteriologia profundamente centrada em Deus, o que se harmoniza com os pilares da teologia reformada. Deus é soberano e efetivo em sua graça. A salvação pertence ao Senhor do início ao fim. A fé é um dom que flui do novo nascimento operado pelo Espírito, e Jesus, o Verbo encarnado, cumpre perfeitamente a missão do Pai, garantindo a salvação de todos os que o Pai lhe deu. Se você quiser, posso mostrar como esses temas se encaixam dentro dos chamados 5 pontos do calvinismo, com base em passagens de João. Deseja seguir por essa linha? Essa é uma pergunta belíssima e profunda. O prólogo do Evangelho de João, João 1,18, é um dos textos mais densos teológica e filosoficamente de toda a Bíblia. Ele não apenas apresenta a encarnação do Verbo, Logos, como também dialoga com duas tradições filosófico-religiosas fundamentais, a judaica e a grega. João, ao falar do Logos, está pisando em terreno fértil tanto para judeus quanto para gentios helenizados. Vamos ver como isso acontece. Na tradição judaica, o Logos como palavra criadora e reveladora. No contexto do pensamento hebraico, a palavra de Deus é muito comunicação verbal. Ela é ativa, poderosa, criadora e reveladora. Veja como isso aparece no Antigo Testamento. Criação, disse Deus, haja luz e houve luz. Ismeres, a criação acontece por meio da palavra falada de Deus. João retoma essa ideia ao dizer: Tir, todas as coisas foram feitas por intermédio dele, o Verbo, e sem ele nada do que foi feito se fez. Revelação e salvação. Os profetas frequentemente dizem: Veio a mim a palavra do Senhor. A palavra age, julga, liberta, cura, conduz Israel. Além disso, há ex fortes da sabedoria personificada dos livros sapienciais, como Provérbios e Sabedoria de Salomão. O Senhor me possuía no princípio de sua obra. Quando preparava os céus, ali estava eu. Provérbios 8, aqui. A sabedoria aqui é quase uma pessoa ao lado de Deus. João está dizendo, o que os judeus conheciam como a palavra ou sabedoria ativa de Deus é o próprio Cristo, eterno, pessoal e agora encarnado. Ele está reinterpretando o monoteísmo judaico à luz da revelação do Filho. Na tradição grega, o Logos como razão cósmica e princípio ordenador. No mundo grego, especialmente no estoicismo e na filosofia de Filon de Alexandria, um judeu helenizado, o termo Logos já tinha um peso filosófico tremendo. Para Heráclito, século VI antes da Era Comum, o Logos é a razão que estrutura o cosmos, a lei pela qual todas as coisas mudam e permanecem. Para os estoicos, o Logos é a razão divina imanente no universo. Tudo existe por causa do Logos, tudo é permeado por ele. Já Filon de Alexandria, já escrevendo pouco antes de João, funde as tradições judaica e grega. Ele descreve o Logos como o intermediário entre Deus e o mundo, o instrumento da criação, a luz da alma humana, uma espécie de segundo Deus, embora ele mantivesse o monoteísmo estrito. João, então, faz algo ousado. Ele pega essa ideia grega altamente abstrata e a personaliza. O Logos se fez carne. O que era força, lei, ordem ou sabedoria torna-se pessoa, carne, história, relacionamento. É um escândalo filosófico. O Verbo eterno entrou no tempo, sofreu e se manifestou como homem. Síntese joanina. Uma ponte entre mundos.
João une os dois mundos, judaico e helenista, em uma afirmação radical. O Logos não é apenas uma força impessoal ou princípio abstrato. Ele é eterno, pessoal, divino e encarnado. Ele criou todas as coisas, ilumina todos os homens, revela o Pai e traz salvação. Essa síntese serve ao propósito evangelístico e apologético do Evangelho: mostrar que Jesus é o centro da realidade, a revelação final de Deus, inteligível tanto aos judeus quanto aos gentios cultos. Se quiser, posso te mostrar como esse prólogo foi interpretado por teólogos da tradição reformada, como Calvino, ou por filósofos cristãos posteriores, como Agostinho, que já antecipa algumas dessas ideias. Deseja seguir nessa direção? Essa pergunta abre um campo riquíssimo de reflexão. Os encontros pessoais de Jesus no Evangelho de João são muito mais do que episódios narrativos. Eles funcionam como janelas psicológicas que revelam crises internas, buscas por sentido, rupturas de identidade, e, sobretudo, processos de transformação profunda. Sob uma ótica psicológica, especialmente com referência a autores como Carl Jung, Viktor Frankl e até alguns insights da psicologia pastoral contemporânea, podemos perceber como Jesus atua como uma espécie de agente catalisador de cura, revelação e reencontro consigo mesmo. Vamos analisar três encontros centrais sob essa ótica. Nicodemos, João 3. Símbolos principais: noite, nascimento, vento, dúvida, escuta. Aspectos psicológicos: Nicodemos é uma figura do consciente estruturado, líder religioso, membro do Sinédrio, alguém com identidade construída socialmente. Mas ele se encontra na noite, símbolo de escuridão interior, e da busca por algo além do que já conhece. Jesus o confronta com a necessidade de nascer de novo, metáfora da transformação psíquica. Na linguagem de Jung, poderíamos falar um chamado à individuação, deixar a persona religiosa e encontrar o verdadeiro eu, nascido do alto. O vento do espírito representa essa força imprevisível que desestabiliza a rigidez do ego. Transformação. Nicodemos não compreende de imediato, mas aos poucos se desloca. No final do evangelho, ele reaparece com José de Arimateia, disposto a honrar o corpo de Jesus, um sinal de que algo mudou dentro dele. Mulher samaritana. Símbolos principais: sede, poço, água viva, marido, adoração, verdade. Aspectos psicológicos. Essa mulher traz uma história de quebras relacionais, exclusão social e sede existencial. Vai ao poço ao meio-dia, um horário atípico, o que pode sugerir vergonha ou desejo de evitar a comunidade. Jesus inicia um diálogo que toca seu centro emocional e espiritual. Quando ele fala sobre seus maridos e sua sede, ele está tocando não em moralidade, mas em feridas profundas de identidade e afeto. Ela busca preencher o vazio interior com relacionamentos, e Jesus oferece água viva, símbolo da plenitude interior. O tema da adoração em espírito e verdade é também psicológico. Trata-se de viver com autenticidade, sem máscaras, diante de um Deus que vê e ama. Jesus revela seu messianismo diretamente a ela, uma mulher samaritana e marginalizada, e isso a transforma em uma mensageira, da vergonha ao propósito. Transformação, ela deixa o cântaro, símbolo do abandono da velha busca, e volta à cidade para anunciar. Há aqui um reencontro com a própria dignidade e missão. Maria Madalena. Símbolos principais: sepulcro vazio, choro, nome, toque. Aspectos psicológicos. Maria está em luto profundo. Ela vai ao túmulo não para entender, mas para chorar. A dor é desorientadora. Ela vê Jesus, mas não o reconhece. Esse é um estado comum em processos de luto ou perda. A presença está lá, mas a mente não consegue processar. O ponto de virada é quando Jesus a chama pelo nome: Maria. Esse chamado restabelece o contato com a realidade e com o amor pessoal que ela havia perdido. A identidade dela, que talvez estivesse diluída na dor, é restaurada por meio da relação com Cristo. Jesus então a envia: vai e anuncia. Ou seja, o luto dá lugar a uma nova vocação. Ela se torna a primeira anunciadora da ressurreição, da escuridão para a luz, da perda para o envio. Transformação, da mulher que chora no jardim ao primeiro testemunho da Páscoa, do desespero à esperança ativa. Síntese psicológica geral, identidade. Jesus reconecta cada personagem à sua identidade mais profunda, que não se reduz à sua história, a falhas ou status. Transformação. Cada encontro gera um deslocamento interior. O antigo eu dá lugar a um novo eu.
mais livre, mais verdadeiro, mais consciente. Propósito. Após o encontro, há sempre um envio, uma missão, uma reconexão com o mundo, agora de forma renovada. Jesus, nesse sentido, funciona como uma figura arquetípica do self no junguianismo, ou como aquele que fornece sentido e logos, na perspectiva de Viktor Frankl. Ele cura por meio da escuta, da palavra, do amor e do chamado. Se você quiser, posso desenvolver isso relacionando os três casos com escolas específicas da psicologia ou trazendo uma leitura teológica pastoral reformada dessas transformações interiores. Gostaria de aprofundar por alguma dessas trilhas. Excelente questão. O Evangelho de João é, entre os quatro evangelhos, o mais explícito e teológico na construção da identidade de Jesus como o Filho de Deus. Essa identidade não é apenas uma designação simbólica ou afetiva, mas a afirmação central e escandalosa de que Jesus compartilha da própria natureza divina. Para a tradição reformada, essa afirmação é fundamental e não negociável, pois sobre ela repousam as doutrinas da revelação, da salvação e da mediação. Vamos por partes. 1. Como João constrói a identidade de Jesus como o Filho de Deus. João utiliza vários níveis narrativos e teológicos para revelar essa identidade. Podemos destacar os seguintes eixos. Prólogo. Já nas primeiras palavras, João declara que Jesus, o Verbo, Logos, é eterno, divino e criador. No princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus. E o Verbo se fez carne. A filiação aqui é de essência e origem, não de função ou adoção. Jesus é o Filho eterno, gerado, não criado. Títulos e testemunhos. Várias pessoas reconhecem Jesus como o Filho de Deus ao longo do Evangelho. João Batista. Eu vi e testifico que este é o Filho de Deus. Natanael. Tu és o Filho de Deus, tu és o Rei de Israel. Marta. Eu creio que tu és o Cristo, o Filho de Deus que havia de vir ao mundo. E o próprio João declara sua intenção. Estas coisas foram escritas para que creiais que Jesus é o Cristo, o Filho de Deus, e para que, crendo, tenhais vida em seu nome. Obras e sinais. Os milagres, ou sinais, são apresentados como evidências da identidade divina de Jesus, não apenas como demonstrações de poder, mas como revelações de sua filiação única com o Pai. Transformar água em vinho. Revela a glória do Filho. Ressuscitar Lázaro demonstra que ele é a vida e a ressurreição. Declarações explícitas de filiação e unidade com o Pai. Jesus não apenas se diz filho, mas afirma uma unidade ontológica com o Pai. O Pai e eu somos um. Quem me vê, vê o Pai. Antes que Abraão existisse, eu sou. Aqui, Jesus se identifica com o próprio nome revelado de Deus. Eu sou. Acusações dos líderes religiosos. Os próprios adversários de Jesus compreendem que ele não está apenas dizendo ser um profeta. Por isso, os judeus ainda mais procuravam matá-lo, porque dizia que Deus era seu próprio Pai, fazendo-se igual a Deus. Essa percepção dos oponentes confirma a gravidade e centralidade da filiação proclamada. A centralidade dessa identidade para a fé cristã reformada. Na teologia reformada, a filiação divina de Jesus não é apenas uma doutrina entre outras. Ela é o alicerce da fé cristã verdadeira. Podemos destacar três razões principais. A. Só o verdadeiro Deus pode revelar Deus plenamente. A reforma enfatiza a revelação especial, e Jesus é essa revelação. Ele não apenas fala de Deus, ele é Deus revelado, como diz João 18. Ninguém jamais viu a Deus. O Deus unigênito que está no seio do Pai é quem o revelou. A tradição reformada vê aqui o único caminho seguro para o conhecimento de Deus. A autocomunicação do Pai no Filho, mediada pelo Espírito. B. Só o Filho Divino pode realizar a salvação eficaz. Para que Jesus pudesse redimir pecadores, ele precisava ser verdadeiramente homem para representar, mas também verdadeiramente Deus, para que seu sacrifício tivesse valor infinito. A Confissão de Fé de Westminster Dates resume: o Filho de Deus tomou sobre si a natureza humana para ser qualificado para executar o ofício de mediador. A satisfação da justiça divina, o cumprimento da lei e a vitória sobre a morte só são possíveis porque o Redentor é o Filho eterno do Pai, consubstancial com ele. A filiação define o modelo da adoção cristã.
A teologia reformada também afirma que somos filhos de Deus por adoção e não por natureza. Isso só é possível em união com Cristo, o Filho verdadeiro. A todos quantos o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, a saber, aos que creem no seu nome. Isso significa que nossa filiação depende da filiação de Jesus. Fora dele, não há adoção nem herança espiritual. Conclusão. O Evangelho de João constrói cuidadosamente a identidade de Jesus como o Filho eterno consubstancial ao Pai, cuja vinda inaugura a nova criação e traz vida eterna. A fé reformada entende que sem essa verdade não há revelação autêntica, nem salvação eficaz, nem comunhão real com Deus. Crer que Jesus é o Filho de Deus, como João apresenta, não é apenas um assentimento teórico, mas uma entrega existencial. É encontrar em Cristo a face do Pai, a vida verdadeira e a certeza de que fomos feitos filhos por meio dele. Se quiser, posso mostrar como grandes nomes da teologia reformada, como Calvino, Bavinck ou Warfield, explicam essa filiação em seus escritos. Deseja seguir por essa trilha? No Evangelho de João, os sinais ou milagres não são apresentados como meras demonstrações de poder sobrenatural, mas como atos revelatórios profundamente simbólicos, cuidadosamente entrelaçados ao tecido narrativo e teológico da obra. João, ao contrário dos evangelhos sinóticos, chama os milagres de semeia, isto é, sinais, indicando que eles são indicadores de uma realidade mais profunda, que apontam para a identidade de Jesus como Filho de Deus e para a transformação espiritual que ele oferece. A estrutura do Evangelho revela isso desde o início. Logo após o prólogo cósmico, no princípio era o Verbo, João narra o primeiro sinal, a transformação da água em vinho nas bodas de Caná. 2. A cena é carregada de simbolismo. O vinho, frequentemente associado à alegria escatológica e à abundância prometida pelos profetas, surge aqui como sinal do início de uma nova era messiânica, em que o que antes era ritual, água das purificações, se transforma em festa, vinho novo. O texto termina dizendo: assim Jesus deu início aos seus sinais, manifestando a sua glória, e os seus discípulos creram nele. O sinal não serve apenas para maravilhar, ele revela a glória de Jesus e chama à fé. Essa dinâmica se repete ao longo do Evangelho. Cada sinal é uma espécie de janela para o mistério da encarnação e da salvação. A cura do filho de um oficial, João 4, a multiplicação dos pães, João 6, a cura do cego de nascença, João 9, a ressurreição de Lázaro, João 11. Em cada episódio, há uma realidade física tocada por uma verdade espiritual mais profunda. O cego, por exemplo, é curado fisicamente da cegueira, mas a narrativa é construída para que o leitor perceba que o verdadeiro tema é a luz espiritual que Cristo oferece e a cegueira daqueles que se recusam a crer. Os sinais, portanto, são pedagogias espirituais, que envolvem tanto os personagens quanto o leitor numa jornada de descoberta. Muitas vezes os presentes nas cenas não compreendem imediatamente o que aconteceu. Os sinais provocam reações, perguntas, divisões. E isso é intencional. João quer que vejamos que a fé verdadeira não é mero assentimento intelectual ao milagre, mas resposta existencial à revelação de quem Jesus é. Teologicamente, isso se relaciona com a centralidade da revelação progressiva no Evangelho. Jesus não se revela de uma vez, mas em camadas, por meio de palavras e ações que vão construindo o reconhecimento do Verbo encarnado. Os sinais são marcos nesse processo, cada um abrindo uma nova dimensão de sua identidade. Pão da vida, luz do mundo, porta, bom pastor, ressurreição e vida, caminho, verdade e vida, videira verdadeira. A culminância dessa simbologia acontece na cruz e na ressurreição, que, embora não chamadas de sinais explicitamente, são tratadas como o sinal definitivo. A cruz, paradoxalmente, é o momento de maior glória, onde a luz brilha nas trevas. A ressurreição, por sua vez, sela todos os sinais anteriores com o poder da vida eterna. João conclui seu evangelho dizendo: Jesus realizou diante dos seus discípulos muitos outros sinais que não estão registrados neste livro. Estes, porém, foram escritos para que vocês creiam que Jesus é o Cristo, o Filho de Deus, e crendo, tenham vida em seu nome. Essa afirmação resume a função dos sinais. Não são fim em si mesmos, mas meios revelatórios e convocatórios, que conduzem o leitor a uma decisão de fé e à experiência da vida eterna. Ler os sinais em João, portanto, é como decifrar um código sagrado.
Cada milagre é uma chave que abre o sentido mais profundo do Evangelho. O Verbo se fez carne e habitou entre nós, cheio de graça e verdade. A relação entre luz e trevas no Evangelho de João é um dos eixos mais ricos, poéticos e densos da narrativa, tanto teológica quanto filosoficamente. João emprega essas imagens como metáforas existenciais, códigos espirituais e chaves interpretativas do conflito central do Evangelho, a vinda da luz divina ao mundo e sua rejeição pelas trevas humanas. Vamos explorar essa dualidade em duas dimensões, filosófico-teológica e espiritual-existencial, com um olhar complementar da tradição reformada. 1. O dualismo de luz e trevas no texto de João. Desde o prólogo, João estabelece esse contraste como uma metafísica da revelação. Nele estava a vida, e a vida era a luz dos homens. A luz resplandece nas trevas, e as trevas não a venceram. Esse dualismo aparece em momentos-chave. João 3,19. A luz veio ao mundo, mas os homens amaram mais as trevas do que a luz, porque suas obras eram más. João 8,2. Eu sou a luz do mundo. Quem me segue não andará em trevas, mas terá a luz da vida. João 9. O cego de nascença é curado e vê, enquanto os fariseus veem, mas permanecem em trevas. João 13,30. Judas sai para trair Jesus, e o evangelista comenta: e era noite, síntese simbólica da entrada nas trevas espirituais. A luz, em João, não é um mero símbolo positivo. Ela é a própria presença de Deus revelada em Cristo. As trevas, por sua vez, são tanto ignorância quanto oposição ativa a Deus. Interpretação filosófica, ecos da tradição grega e judaica. A filosofia grega, na tradição grega, especialmente em Platão e nos estoicos, luz e trevas já eram metáforas clássicas para conhecimento e ignorância, ser e não ser, ordem e caos. A luz simboliza o mundo inteligível, a razão, a aletheia, a verdade. João dialoga com esse imaginário, mas o transcende e o cristianiza. A luz não é uma ideia ou um princípio abstrato, é uma pessoa, o Verbo encarnado. B. Tradição judaica. Na tradição judaica, especialmente em Gênesis, Salmos e Isaías, Deus é frequentemente associado à luz. Haja luz, Gênesis 1, a primeira criação. O Senhor é a minha luz e a minha salvação. O povo que andava em trevas viu uma grande luz, Isaías 9:2. João se apropria dessas categorias e mostra que Cristo é a nova criação, a luz escatológica, a presença de Javé entre os homens. 3. Interpretação espiritual e existencial. Na leitura espiritual e psicológica, o dualismo luz-trevas fala da condição humana. Luz, conhecimento de Deus, regeneração, verdade, comunhão, vida eterna. Trevas, ignorância espiritual, alienação de Deus, pecado, rejeição, morte. O problema é que os homens amaram as trevas, porque a luz os expõe. O pecado, nesse sentido, não é apenas transgressão, é aversão à verdade, apego à ilusão, resistência à graça. Esse conflito é interno. Cada pessoa está à sua maneira entre luz e trevas. O chamado de João é um chamado à decisão existencial e espiritual, sair das trevas e vir para a luz. 4. Visão reformada. Iluminação, regeneração e eleição. A teologia reformada interpreta esse dualismo à luz de doutrinas centrais como depravação total, iluminação espiritual e regeneração soberana. O homem natural ama as trevas e não pode vir à luz por si mesmo. A luz da graça é um dom que o Espírito aplica ao coração dos eleitos, todos eles. A iluminação espiritual é uma obra da regeneração. Quando o cego passa a ver, o morto revive, o perdido encontra a luz. João Calvino fala da luz de Cristo como a luz interna do Espírito Santo, sem a qual o Evangelho permanece letra morta para os homens. Portanto, para os reformados, a luz é Cristo, e a capacidade de ver essa luz é dom de Deus. 5. Conclusão. O dualismo luz-trevas em João é mais do que um recurso estilístico, é a cosmovisão fundamental do Evangelho. Ele expressa o conflito entre revelação e ocultamento, graça e rejeição, vida e morte. Filosoficamente, João toma categorias antigas e as encarna em uma pessoa histórica, Jesus. Espiritualmente, desafia cada leitor a perguntar: estou andando na luz ou nas trevas? Teologicamente, exalta a soberania de Deus em trazer os seus à luz. Em tua luz, veremos a luz. Se desejar, posso mostrar como essa metáfora se conecta com a doutrina da predestinação e com o papel do Espírito na salvação, segundo teólogos reformados.
Quer seguir por aí? Essa é uma das leituras mais ricas e humanas do Evangelho de João. Vê-lo como uma jornada de fé e amadurecimento emocional, especialmente quando olhamos para os episódios de luto, perda e esperança, temas centrais nas histórias da ressurreição de Lázaro e da morte e ressurreição de Jesus, João 18 e 20. Ao longo do Evangelho, João conduz o leitor e os personagens por uma espécie de educação espiritual e afetiva. O amadurecimento da fé passa pela dor, pela dúvida e pela espera. E isso tem eco não só na teologia, mas na psicologia profunda da experiência humana. Vamos explorar isso a partir de 3 ângulos interligados: a estrutura da jornada, a pedagogia do luto e o amadurecimento da esperança. Estrutura da jornada, da fé frágil à confiança amadurecida. João apresenta personagens que não têm fé plena logo de início. A fé é uma caminhada. Marta, Maria, os discípulos, Tomé, todos passam por um percurso de aprendizado que envolve perda, espera, confrontação com o silêncio de Deus e, finalmente, revelação. Em João 11, Marta crê que Jesus pode curar Lázaro, mas não compreende ainda a ressurreição como realidade presente. Maria chora e expressa sua dor. Jesus, tocado, também chora. Os discípulos hesitam em voltar à Judéia, com medo da morte. Ao final, todos são levados a crer de forma mais profunda após a ressurreição de Lázaro. Essa jornada culmina mais adiante com os discípulos também lidando com a morte real de Jesus e enfrentando o medo, a desilusão e o luto, até que a esperança ressurja. A pedagogia do luto: ausência, silêncio e lágrimas. A narrativa de Lázaro não é apenas sobre milagre. É sobre esperar enquanto Deus parece não responder. Senhor, se estivesses aqui, meu irmão não teria morrido. João 11, 21, 2. Esse lamento é repetido por Marta e Maria, ecoando o grito humano diante do sofrimento. E o que Jesus faz? Não responde de imediato. Ele espera 2 dias antes de ir. Isso nos ensina que nem sempre o amor de Deus se expressa por rapidez ou intervenção imediata. Chora com elas. João 11:35, Jesus chorou. A menor frase do Evangelho é talvez a mais profunda. Deus encarnado entra no luto humano. Essa pedagogia mostra que a fé madura aprende a lidar com o tempo de espera, com a ausência sentida de Deus e com a complexidade das emoções. O sofrimento não é ignorado, ele é incorporado na jornada espiritual. A maturidade da esperança. Crer na vida em meio à morte. A fé que João propõe não é alienada da realidade da morte, ela é forjada através da morte. Isso aparece em 2 momentos paralelos. Na ressurreição de Lázaro, Jesus diz a Marta: Eu sou a ressurreição e a vida. Quem crê em mim, ainda que morra, viverá. Aqui a esperança é personalizada. Não se trata de um evento futuro apenas, mas de uma relação viva com Cristo, que transforma o luto em promessa. B. Na ressurreição de Jesus, Maria Madalena chora diante do túmulo, a perda parece definitiva. Ela não reconhece Jesus de imediato, até que ele a chama pelo nome, João 20:16. Isso é profundamente terapêutico. A identidade, o vínculo, o amor pessoal são restaurados. Maria passa da tristeza solitária à missão alegre. Ela se torna a primeira testemunha da ressurreição, uma clara metáfora de transformação emocional e espiritual. A4. Psicologia da fé, entre luto e ressignificação. Do ponto de vista psicológico, especialmente numa ótica existencial ou até junguiana, poderíamos dizer, a perda desorganiza o eu. A morte, ou o medo dela, destrói as certezas frágeis do ego. O luto é necessário para que novos significados possam emergir. A fé amadurecida integra a dor. A esperança em João não ignora o sofrimento, ela o atravessa. A ressurreição de Lázaro não apaga a morte, mas a transcende. A identidade se transforma. Personagens que sofrem profundamente, Maria, Tomé, Pedro, tornam-se mais fortes, mais conscientes, mais preparados para viver a missão. Ano 5. Uma lente reformada. Soberania, conforto e esperança futura. Para a teologia reformada, essa jornada aponta para 3 pilares. A soberania de Deus até no sofrimento. A demora de Jesus não é descuido, é propósito, para que vejam a glória de Deus. Cristo como Consolador real. Ele entra no nosso luto, não apenas com promessas, mas com presença. A graça que sustenta na espera. A esperança escatológica. Toda dor agora é interpretada à luz da ressurreição futura e garantida. A morte foi vencida.
mesmo que ainda doa. Ler João como uma jornada de fé e amadurecimento emocional é reconhecer que a espiritualidade bíblica é profundamente humana. Jesus não apenas revela verdades eternas, ele cura corações partidos, chora com os enlutados, chama os abatidos pelo nome e acende a esperança em meio ao desespero. A maturidade cristã à luz de João é esta: crer mesmo quando parece tarde demais, esperar mesmo sem entender, amar mesmo diante da cruz. Se você quiser, posso construir uma tabela comparando os personagens principais, como Marta, Maria, Tomé, Pedro e Maria Madalena, e suas jornadas de fé e emoção ao longo do Evangelho. Isso ajuda a visualizar esse amadurecimento. Deseja seguir por esse caminho?